Começamos então este terceiro bloco e voltando a falar da proteção do bioma Mata Atlântica. A Mata Atlântica, então, como nós vimos, corre sério risco de extinção, desaparecimento e destruição deste bioma e, portanto, objeto de proteção legislativa, a Lei 11.428. Depois, para aqueles que têm mais conhecimento técnico em função da área que vão exercer aí a atividade, estas são as formações florestais que compõem este bioma da Mata Atlântica. Floresta umbrófila densa, floresta umbrófila mista, também denominada mata de araucárias, floresta umbrófila aberta, floresta estacional semidecidual, floresta estacional decidual, manguezais, vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste. Veja, olha a riqueza aqui, a biodiversidade, não só das formações florestais, mas se as formações florestais têm toda essa biodiversidade, imaginemos também a biodiversidade quando pensamos na fauna, na microfauna, na fauna que compõe este microsistema, compõe este bioma. Daí a necessidade de proteção. A Lei da Mata Atlântica diz no artigo 2º, parágrafo único, que somente os remanescentes de vegetação nativa no estágio primário e nos estágios secundário, inicial, médio e avançado de regeneração na área de abrangência definida no caput deste artigo terão seu uso e conservação regulados por esta lei. Quem sabe mais para frente a gente faça aí um vídeo mais específico sobre a proteção da Mata Atlântica, mas é muito importante como ela tem grande incidência em áreas urbanas, áreas interioranas, não só no litoral, ela propicia uma série de conflitos em relação ao seu uso, quando se trata da realização de empreendimentos imobiliários, por exemplo. E aí o órgão técnico tem que fazer um laudo, feito uma vistoria, um laudo, às vezes o próprio empreendedor apresenta este laudo, mostrando que tipo de vegetação de Mata Atlântica, qual é o estágio dela, para saber se é possível a supressão ou em quais condições ocorrerá aquela supressão, quais serão as compensações ambientais. É assim que funciona na prática a questão da utilização, porque a lei, como a gente vê recorrentemente, ela fala em proteção e utilização, a ideia de desenvolvimento sustentável. Você está percebendo como aquela trilogia que eu falei para você no início, se você assimilar, passar a utilizar em provas e concursos, no seu dia a dia, e a questão da qualidade ambiental, ou seja, tudo que se protege é para se buscar uma maior qualidade ambiental, a ideia de desenvolvimento sustentável e a necessidade da proteção da biodiversidade, aquele ponto, Então, a proteção e utilização do bioma da Mata Atlântica tem por objetivo geral o desenvolvimento sustentável e, por objetivos específicos, a salvaguarda da biodiversidade. Olha lá, desenvolvimento sustentável, biodiversidade e agora os aspectos da qualidade ambiental, porque isso vai refletir na saúde humana, valores paisagísticos, estéticos, turísticos, regime hídrico, da estabilidade social. A lei ainda diz que, no artigo 6º, parágrafo único, na proteção e na utilização do bioma Mata Atlântica, serão observados os princípios da função socioambiental da propriedade, da equidade intergeracional, ou seja, aquela ideia que nós já trabalhamos aqui, da relação que nós devemos ter com as futuras gerações, no sentido de preservar o meio ambiente também em função disso, prevenção, precaução, usuário, pagador, ou seja, aquele que se utiliza do bioma Mata Atlântica, ele, por ser usuário dos recursos naturais, ele tem que compensar,
primeiro ele internaliza essas despesas em relação à sua atividade e tem que compensar o meio ambiente de alguma forma. Essa é a ideia, né? A gente precisa depois, o objetivo dessa aula é conhecer os espaços territoriais e ir chamando a atenção para pontos que nós temos que explorar em outras oportunidades, né? Transparência das informações, enfim, aí você vê toda a preocupação da legislação com proteção e utilização dos princípios ambientais que incidem socioambiental, né? Socioambiental urbanístico, eu gosto de dizer, porque ela tem que ter função social, a propriedade tem que ter uma função ambiental, tem que preservar a sua função ambiental e a sua função urbanística também. Ou seja, o uso da propriedade não pode atender apenas os interesses do proprietário, mas os interesses sociais, os interesses da coletividade, a preservação da função ambiental, os interesses da coletividade quando se pensa na função urbanística também, que é a propriedade. Claro, aí estamos falando da propriedade urbana, né? Que ela também apresenta. A propriedade rural também tem sua função socioambiental muito importante. O artigo 8º, o corte, a supressão e a exploração da vegetação do bioma Mata Atlântica far-se-ão de maneira diferenciada conforme se trate de vegetação primária ou secundária, nesta última levando-se em conta o estágio de regeneração. A primária é a original, né? A ideia daquela primeira vegetação. Isso, como que está a regeneração daquela área, né? Serra do Mar, outro espaço territorial especialmente protegido, diretamente da Constituição, né? Aqui para mostrar a sua área de incidência, né? Quem, quem mora no litoral ou quem se desloca ao litoral sempre se depara com formações florestais muito exuberantes, né? A zona costeira, né? Ou seja, imagina o Brasil, né? O tamanho da zona costeira brasileira, o tamanho desse bioma que é patrimônio nacional, né? E aqui um mapa, né, deste site sobre a localização dos biomas brasileiros, né? Cerrado, Caatinga, zona costeira. Para mim tudo é patrimônio nacional. Para mim o rol da Constituição é exemplificativo. Mas é importante que você saiba aquele que está definido expressamente na Constituição Federal, porque é assim que se faz uma questão de prova preambular, né? São mencionados expressamente no texto da Constituição Federal os seguintes biomas, exceto. Aí eu faço, né? Coloco ali, por exemplo, Caatinga, não há expressa menção, né? Então, Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, Pampa, Zona Costeira e Marinha, Cerrado, né? As suas áreas de incidência, o Pantanal Mato Grossense, com toda a sua riqueza, importância, né? Também econômica, né? Os biomas brasileiros são 6, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, evidentemente que têm que ser protegidos, né? E entenda uma coisa muito importante, né? Nós estamos falando de espaços territoriais e estamos falando de formações florestais, por exemplo. A vegetação é apenas um dos componentes, né? Que são os componentes daquele bioma, né? É um dos mais importantes da biota. O que é a biota? O conjunto da fauna e da flora de uma região. Então, é protegido o espaço, a sua delimitação, a vegetação que está lá, a fauna que está lá, essa é a ideia de proteção ambiental, né? Seu estado de conservação e de continuidade define a existência ou não de habitats para as espécies, a manutenção de serviços ambientais, fornecimento de bens essenciais à sobrevivência de populações humanas. Aqui, inclusive, tem populações indígenas, preservação dessas populações originárias, né? Para a perpetuação da vida nos biomas, é necessário o estabelecimento de políticas públicas ambientais. A gente fala política pública, ações e omissões também, né, dos agentes públicos. É por isso que aqui eu faço uma
questão já, uma abertura para que você estuda direito ambiental e enxergue a tutela jurisdicional do meio ambiente. É para proteger o meio ambiente, os espaços territoriais, a necessidade de políticas públicas. Políticas públicas se concretizam em ações e omissões do poder público. Por que omissão? O próprio poder público é obrigado a não fazer, a não desmatar. As obras públicas também podem causar dano ambiental e, infelizmente, é mais comum do que deveria ser, né? Então, as políticas públicas, as ações e as omissões de realizar estudos, tomar iniciativa para delimitar um espaço territorial especialmente protegido. Eu dei um exemplo no bloco anterior, porque eu, como promotor, tive que propor uma ação civil pública para proteger uma determinada área. Não foi uma, né? Foram várias na minha carreira, mas eu estou me lembrando de uma aqui no estado de São Paulo, para proteger um grande espaço territorial. Porque a gente vai cobrar ações, né? Pesquisa, delimitação da área, estudos, relatório, participação popular, para garantir isso e a abertura para isso. O que se pede numa ação civil pública precipuamente? Ação e omissão, fazer ou não fazer, obrigações de fazer ou não fazer. Por isso que a ação civil pública transformou-se em um importantíssimo instrumento do controle das políticas públicas, inclusive das políticas públicas ambientais. É aí a porta para você entender bem, estudar bem a matéria, saber responder questões em concurso, redigir peças e depois exercer a sua atividade, né? E isso será em breve. Identificação de oportunidades para conservação, repartição de benefícios da biodiversidade, inclusive benefícios econômicos, né? Uma pergunta aqui, porque gerou um grande número de demandas e vez ou outra é objeto de pergunta. Quando veio a legislação instituindo a proteção e preservação da Mata Atlântica, imagine que você tem uma propriedade e que há uma grande formação ali deste bioma, da Mata Atlântica, na sua propriedade particular. E se ela é considerada pela Constituição um patrimônio nacional, eu pergunto, uma área de Mata Atlântica pertence ao poder público? Ou seja, ocorreria uma desapropriação, ainda que indireta, a partir do momento em que se reconhece, se delimita e se protege a área de Mata Atlântica? São questões assim que são formuladas em prova, que geram demandas mediante processos judiciais, né? E aí eu quero que você reflita sobre isso. De uma maneira geral, a gente pode dizer em relação a esta questão que o fato da Constituição declarar que uma área de Mata Atlântica, por exemplo, é um patrimônio nacional, isso não transforma aquela propriedade ou aquela área em uma área de titularidade do poder público. Não transforma numa área pública, no sentido de dominialidade. Não há necessariamente uma desapropriação. É claro que na prática forense surgiu a ideia de desapropriação indireta, que é a ideia do proprietário que tem o seu direito de propriedade totalmente limitado de dirigir-se ao Estado para pleitear uma indenização junto ao poder público. Então, a ideia de desapropriação indireta é essa ideia de uma ação a cobrar do Estado aquilo que seria a justa indenização mencionada pela Constituição Federal, porque é uma desapropriação, aspas, né, que tem início por provocação do particular. Não é bem a desapropriação, é a indenização que ele vai buscar, né, e não por iniciativa do poder público, mas não necessariamente a transformação da área por ser patrimônio nacional, em uma área de dominialidade pública. A Mata Atlântica pode existir numa propriedade privada ou numa propriedade pública. É esse o raciocínio que você tem que desenvolver para enfrentar essa questão. Trago aqui um julgado do Superior Tribunal de Justiça
para que a gente possa refletir sobre isso, né? Então, aqui é um caso de um recurso especial. Esse é o decreto anterior de proteção da Mata Atlântica, 750 de 93, que foi substituído pela atual lei. Proibição do corte, da exploração e da supressão da vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica. Simples limitação administrativa. A ação de desapropriação indireta, né? Ação de natureza pessoal, então um prazo para uma indenização, prazo de 5 anos. Para que fique caracterizada a desapropriação indireta, exige-se que o Estado assuma a posse efetiva de determinado bem. Então, não é se há incidência, impede o exercício da atividade da exploração da propriedade, né? Ou seja, inviabiliza o proprietário particular de exercer os seus direitos, aí sim pode-se falar em êxito nesta demanda de desapropriação indireta, né? Exige-se que o Estado assuma a posse efetiva de determinado bem, que está determinando, mas é determinado bem, né? Destinando-o à utilização pública, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Então, não é porque há uma incidência de Mata Atlântica que há uma expropriação ou desapropriação, né? Trata-se de uma situação, de uma limitação administrativa. Como diz o professor saudoso, né, grande Eli Lopes Meireles, dos maiores juristas, é toda imposição geral, gratuita, unilateral e de ordem pública condicionadora do exercício de direitos ou de atividades particulares a exigências do bem-estar social. É uma imposição geral, porque é uma imposição a benefício de todos, ela é gratuita, ou seja, não gera direito a uma indenização, ela é unilateral, incide em relação ao proprietário, de ordem pública, que condiciona, que limita o exercício do, do proprietário, né, ela incide sobre o direito de propriedade, né, limitando os exercícios, aqueles direitos inerentes ao direito de propriedade, uso, gozo, fruição, né, disposição. É possível, contudo, que o tombamento de determinados bens, veja, que é um outro instrumento de proteção do meio ambiente, né, não só do patrimônio cultural, ou mesmo a imposição de limitações administrativas traga prejuízos aos seus proprietários, gerando a partir de então a obrigação de indenizar. Então, tudo depende do impacto que causa em relação à propriedade, ok? Vamos passar agora para o estudo. Atenção, há muita diversidade na doutrina quanto a esta questão, mas vamos passar agora a um estudo de outros espaços territoriais especialmente protegidos. Então, recordando aqui o nosso roteiro, a nossa marcha, nós vimos lá a importância da qualidade ambiental, do desenvolvimento sustentável, né, e da biodiversidade, a importância quando nós pensamos na proteção ambiental e das decisões que são tomadas em matéria ambiental. E nós vimos, na sequência, que um aspecto extremamente importante para a garantia da qualidade ambiental, do desenvolvimento sustentável e também, claro, da proteção da biodiversidade é a delimitação de espaços territoriais especialmente protegidos, isto é, uma imposição da própria Constituição Federal, e ela, por si, já identifica determinados biomas que merecem, que necessitam de uma proteção direta pela própria Constituição. A Constituição chama esses espaços territoriais especialmente protegidos de patrimônio nacional. Beleza? Bom, mas vamos continuar. Os espaços especialmente protegidos, essa expressão a gente pode entender no sentido amplo e no sentido estrito. Não se preocupe tanto com o vocabulário, procure se familiarizar com estes espaços. Então nós vamos encontrar, por exemplo, as áreas de preservação permanente, as APPs. Áreas de preservação permanente
São espaços territoriais e, claro, seus componentes protegidos pela legislação florestal. Eu ia falar código florestal, mas eu não gosto de falar código florestal. Reserva florestal legal também, uma forma de preservar, né, floresta nas propriedades, especialmente nas propriedades rurais, né? Áreas de uso restrito, nós já vamos ver, já vou mencionar, e áreas de proteção especial. Então, no sentido amplo, nós temos diversos espaços territoriais especialmente protegidos. Só uma noção aqui, eu vou voltar a falar de APP, de reserva legal, mas uma noção, né? Ou seja, a importância aqui é que a gente possa progredir para entender e assimilar esse vocabulário dos espaços territoriais especialmente protegidos. Não fique preocupado com essa divisão, sentido amplo, sentido estrito. Procure entender, existem espaços territoriais especialmente protegidos, aquilo que a Constituição chama de patrimônio nacional, existem as áreas de preservação permanente, as APPs. Isso que é muito recorrente em concurso público. A atual legislação florestal, Lei 12.651, chamada de Código Florestal, né? No artigo 3º também traz lá as definições, diz que é área de preservação permanente, é uma APP. Preste atenção na expressão preservação. Não é uma área de exploração e preservação permanente. É uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, né, mas que, se não for coberta por vegetação, deve, dependendo da APP, ser reflorestada, com uma função ambiental de preservar recursos hídricos. Então, nós vamos ter a mata ciliar, ou seja, aquela que fica no entorno dos cursos d'água, preservar a paisagem, preservar a estabilidade geológica. O que acontece num curso d'água se não tem uma mata ciliar? Não é só o assoreamento, né? Ou seja, o deslocamento de produtos para o leito do rio, né? Inundando o leito do rio, poluindo o leito do curso d'água. Não é só o assoreamento, né? Sujeira que vai para o leito d'água. Ela tem a função também de proteger a margem das erosões, com funções ambientais. Ela protege o ciclo do oxigênio, por exemplo, porque ali é a troca, né, da vegetação com o recurso hídrico, com o solo, é todo um ciclo ecológico, né? Paisagem, estabilidade geológica, biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, os animais se alimentam da vegetação, precisam da água, muitos deles, proteger o solo, assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, as APPs, elas são instituídas, começa a assimilar bem o vocabulário. A APP instituída pelo Código Florestal ou legislação florestal. Existem diversos tipos de APP, a gente vai avançar ainda, calma. Por exemplo, a mata ciliar. Eu gostei dessa definição aqui do Ministério do Meio Ambiente. Como cílios protegem os olhos, vegetação que ocorre nas margens do rio e igarapés, protegendo-os do assoreamento. Por isso, mata ciliar, que fica no entorno do curso d'água. Se você memoriza, nunca mais vai esquecer, né? Outra área de especial proteção é a reserva legal ou reserva florestal legal. Florestal, legislação florestal, mais uma vez. Definição. Reserva legal, né, está ligada à preservação das florestas brasileiras. É muito antiga, vem do Código Florestal anterior, não do atual. Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural. Então, como que a gente vai preservar as florestas? Olha, um percentual de toda a propriedade rural, esse percentual pode variar, ele tem que ser delimitado e preservado e, se for o caso, reflorestado, né, para que ele seja preservado, esse percentual da propriedade imóvel rural. Vamos lá, no interior de uma propriedade ou posse rural,
delimitada nos termos do artigo 12, tem que se delimitar, né, tem que se fazer a planta, etc., com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural. Usar o resto, preservar um percentual. O percentual varia em função da região do país. Calma que a gente chega lá. Auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos, promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Vocês já imaginaram se as propriedades rurais não tivessem mais nenhum espaço de reserva florestal? Seria ruim para todos. Essa é a ideia do desenvolvimento sustentável. A gente precisa preservar um percentual, senão a gente vai extinguir a fauna. A gente não vai propiciar corredores ecológicos, né? Para a fauna especialmente, né? Áreas de uso restrito. Por exemplo, no artigo 10, né, a gente vai vendo que a legislação florestal também cria áreas de uso restrito. É outro tipo de espaço territorial protegido. Nos pantanais e planícies pantaneiras é permitida a exploração ecologicamente sustentável, devendo-se considerar as recomendações técnicas dos órgãos oficiais de pesquisa, ficando novas supressões de vegetação nativa para uso alternativo do solo condicionadas à autorização do órgão estadual do meio ambiente, por isso que é de uso restrito. Precisa de uma autorização para poder utilizar daquela área. Não é a área de reserva legal, não é uma APP, pode até haver coincidência, mas não é necessariamente. Quando nós pensamos nos pantanais e planícies pantaneiras, a exploração tem que ser ecologicamente sustentável, né? Em áreas de inclinação entre 25 e 45 graus, serão permitidos o manejo florestal sustentável. As áreas de inclinação são importantes para preservar aquele talude, né, aquele corte, para evitar erosão, etc. Áreas de proteção especial. Eu vou à Lei 6766, Lei de Uso e Parcelamento do Solo Urbano, Lei 6766, e lá está dito, né? Veja, é uma área de parcelamento do solo urbano. Os espaços territoriais se localizam em áreas rurais e em áreas urbanas. Na Lei 6766, existem áreas de proteção especial, artigo 13. Aos estados cabe disciplinar a aprovação pelos municípios de loteamentos, lei de uso e parcelamento do solo, e desmembramentos nas seguintes condições: quando localizadas em áreas de interesse especial, tais como as de proteção aos mananciais, né, recursos hídricos para a população, e água para beber, ou patrimônio cultural, histórico, paisagístico, arqueológico, assim definidas por legislação estadual ou federal. Então, áreas de mananciais são áreas de proteção especial. Tem uma propriedade numa área de manancial, é uma área de proteção especial. Então, o parcelamento do solo ali tem exigências específicas. Até porque, se você parcelar o solo ali de uma maneira indiscriminada, você vai ter a contaminação da área de reserva de água que é destinada ao uso da população, por exemplo, abastecimento humano para consumo. Você não vai ter água limpa para beber. Por isso é uma área de proteção especial, né? Esse é o ponto. Bom, existem espaços territoriais especialmente protegidos no sentido estrito. Alguns autores usam isso. Só mencionei, mas não se preocupe. Nós vamos falar agora de unidades de conservação. Então, nós falamos rapidamente de alguns, eu vou retomar outros, mas veja bem, nós começamos. Então, eu quero que você tenha este cuidado. Nós começamos lá, na Constituição Federal, espaços territoriais especialmente protegidos. E nós vimos, olha, tem o patrimônio nacional, protegido diretamente pela Constituição. Ótimo, beleza, maravilha. Tem as APPs, tem as áreas de reserva legal, e a gente foi vendo alguns espaços territoriais. APP e reserva florestal, eu ainda vou falar com mais cuidado, porque eu vou falar
da legislação florestal. Do que nós vamos falar agora? Daqui para frente, de unidades de conservação. E existe uma lei, Lei 9985 de 2000, a lei do SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. São outros espaços territoriais especialmente protegidos. Olha lá, SNUC, Sistema Nacional das Unidades de Conservação. No próximo bloco, a gente volta para falar do SNUC, tá bom? Até lá.